Bom, próximo tópico, trombose e embolia. Tá? A gente vai ver que essas duas alterações estão intimamente ligadas, tá? Não é que toda embolia também está associada à trombose, não, mas a hora que a gente der uma olhada em embolia, a gente vai ver que a principal situação tem uma relação muito íntima com trombose. Então vamos começar dando uma olhada no que é trombose. Tá? Então, nada mais é do que solidificação do sangue no interior do sistema cardiovascular no indivíduo vivo. Tá? O sangue coagula. Tá? A gente tem participação do sistema de coagulação. Pode formar necessariamente um coágulo? Não, nem sempre é um coágulo como a última imagem que eu mostrei para vocês lá, aquele tampão secundário, onde a gente tem fibrina, hemácias, plaquetas, tudo aprisionado ali formando um tampão, uma estrutura sólida. Tá? A gente vai ver que existem variações aí e às vezes a gente tem participação apenas de um elemento do sistema de coagulação na formação de um trombo. Tá? Então, a origem é a ativação anormal do sistema de coagulação. Então, sim, tem uma relação muito íntima com o processo de coagulação. Mas lembre-se, nem sempre é um coágulo como tal. Tá? Então, quando a gente olha o nosso sistema cardiovascular, o interior, a superfície do vaso, a superfície do coração, a gente tem uma série de inibidores do processo de ativação de elementos da cascata de coagulação. Tá? Além da própria fato de ser uma cascata, uma série de elementos que precisam ser ativados em sequência, para que a gente tenha lá no final a fibrina, e mesmo as plaquetas, tá? Existem mecanismos inibitórios para que elas se tornem adesivas, que a gente tem aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem moléculas que inibem a atividade da trombina, né? Antitrombina, tá? Está associado a uma molécula semelhante à heparina. Existe o endotélio, tem um inibidor do fator tecidual, da via do fator tecidual, que é a via extrínseca. Tá? Então, inibe o fator 7A. Na superfície do endotélio, existe a trombomodulina, que, de novo, inibe a trombina. Tá? Existem moléculas que inibem a agregação plaquetária, prostaglandina I2, o óxido nítrico, a adenosina de fosfato, tá? E além de mecanismos de ativação, tá? Ao mesmo tempo em que a cascata da fibrina é ativada, também é ativada uma cascata que leva à degradação da trombina. Da fibrina, desculpa, tá? Que é a tromboplastina. Então, tudo isso existem mecanismos para manter sob controle esses elementos e eles sejam somente ativados quando ocorra uma lesão na parede do vaso. Tá? Por isso que o endotélio é extremamente importante para a integridade. Tá? Não é simplesmente um tapete lá cobrindo a membrana basal. Situações que favorecem a trombose, a gente vai ter, por exemplo, placa de ateroma. Tá? Isso causa uma deformação na superfície do vaso. O endotélio passa a estar exposto a um fluxo que é o chamado fluxo turbilhonado, não é mais aquele fluxo sanguíneo laminar, e o fluxo turbilhonado causa uma disfunção no endotélio, causa lesão ao endotélio, e isso pode favorecer, por exemplo, a descamação das células endoteliais, e isso leva à ativação da cascata de coagulação, mesmo tá, não
tendo ocorrido uma lesão direta ao vaso, simplesmente aqui com lesão do endotélio. Às vezes o endotélio nem precisa descamar, tá? O simples fato dele estar exposto a um fluxo turbilionado pode fazer com que essas vias inibitórias sejam suprimidas e favoreçam a ativação de cascata de coagulação. De maneira geral, tá? Para ocorrer a formação de um trombo, a gente precisa de 3 elementos, tá? Que é a chamada tríade de Virchow, que é lesão ao endotélio, fluxo sanguíneo anormal e um estado de hipercoagulabilidade. Então, esse conjunto de elementos, tá? Quando presentes, então, por exemplo, o estado de hipercoagulabilidade é quando as vias inibitórias estão suprimidas. E isso favorece a trombose, tá? Fluxo anormal, placa de ateroma, tá? Levando a áreas de turbilhonamento do fluxo sanguíneo, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva com fluxo venoso mais lento, favorecendo a interação entre os elementos da cascata de coagulação. E a lesão endotelial, tá? Que a gente viu que o endotélio é um elemento importante na inibição da cascata de coagulação. Tá? Então, lesão endotelial pode estar associada a um estado pró-coagulativo, tá? Aí vai favorecer a agregação plaquetária, vai haver exposição do fator de von Willebrand ou fator tecidual, ativando as 2 vias da cascata de coagulação, menor atividade de trombomodulina e efeito antifibrinolítico, tá? Lembrando que existe processo de fibrinólise e com lesão endotelial a gente perde isso daí. Distúrbio de fluxo, já comentei alguma coisa, tá? Fluxo turbulento, isso vai estar associado a trombo em artéria e coração. Aterosclerose é um fator importante, ajudando nesse turbilhonamento, assim como hipertensão arterial. E estase de fluxo, que é um fluxo mais lento, e aí vai estar associado a trombos venosos. Tá? E estado de hipercoagulabilidade, a gente pode estar doenças genéticas com deficiência de fator anticoagulante, tá? Que é aí a causa primária, e secundária, quando a gente tem elementos que favorecem a interação dos elementos da cascata de coagulação. Então, por exemplo, mobilização de um membro da perna, isso dificultando o retorno venoso, tá? Então, por isso que o paciente acamado precisa de fisioterapia para ajudar no retorno venoso. Infarto do miocárdio, tá? Pode criar uma área de estase sanguínea dentro da câmara cardíaca. Fibrilação atrial é extremamente importante, tá? Principalmente porque isso causa uma estase nas aurículas atriais, podendo levar à formação de trombo naquela região. Prótese de válvula cardíaca, a superfície da prótese da válvula cardíaca pode favorecer a interação dos elementos da cascata de coagulação, por isso que elas precisam ser devidamente tratadas. Tá? Câncer também pode fazer isso. Tá? A forma mais comum, tá, de surgimento de trombo é a trombose venosa profunda. Tá? Então, em condições normais, tá, a gente tem um fluxo laminar nas veias mais lento do que nas artérias, mas tem. A gente tem uma área de turbilhonamento, tá, após as válvulas das venosas, tá? Mas existe sempre um fluxo contínuo, por mais lento que seja, além dos fatores antitrombóticos, né? E anticoagulantes presentes no sangue. Então, a gente já comentou, já viu alguns desses daqui, que isso vão estar presentes no endotélio. A formação do trombo vai estar muito associado a esse fluxo anormal.
tá? É a principal causa. E aí a gente vai ter insuficiência cardíaca contribuindo para isso e situações que o paciente está imobilizado. Às vezes o paciente perfeitamente saudável, tá se recuperando de uma cirurgia plástica estética, tá? Procedimento que é feito em um paciente que está em boas condições de saúde, tá? Que não tem problema de saúde. Um procedimento eletivo, de escolha. Mas o paciente fica muito tempo acamado, tá? Porque está com dor, dificuldade de se movimentar, termina tendo trombose venosa profunda. Tá? E uma coisa importante é que isso daqui, uma vez que ocorre, dependendo da duração, isso daqui pode levar a uma piora no quadro e a uma predisposição do paciente a ter problemas circulatórios nas pernas, que é o principal local que ocorre. Então, com edema, tá? Outros eventos trombóticos, porque isso causa uma deformação na parede da vênula. Tá? E essa deformação na parede pode levar a uma insuficiência valvar. Tá? Então, a válvula torna-se incompetente e aí isso vai favorecer a retenção de sangue no compartimento venoso. Então aqui a gente vê macroscopicamente, né, no paciente, a perna com trombose venosa profunda. Então a principal característica é justamente o edema. A gente tem obstrução do fluxo sanguíneo, impedindo o fluxo normal de sangue, com aumento de pressão hidrostática, levando a um quadro de edema. Macroscopicamente, o que a gente vê isso aqui é uma veia poplítea, tá? A gente tem aqui pontos com válvulas, tá? E a gente vê esse material sólido no interior dessa veia. Tá? Uma coisa importante é a gente ver essa variação na coloração do trombo, tá? Então, o trombo pode ter áreas mais esbranquiçadas, que é onde a gente tem predominância de fibrina e plaqueta, só ali, não tem hemácia aprisionada, tá? Tem áreas que vai ter mais hemácia, tá? O sangue como um todo ficou aprisionado. Então, isso é bastante comum de ser visto. Isso é importante principalmente no exame pós-mortem, para saber diferenciar do sangue coagulado pós-mortem do que ocorre em vida, no trombo. O trombo costuma ter um aspecto mais granular, mais opaco. Tá? O sangue coagulado pós-mortem, normalmente ele é brilhante. Os trombos são friáveis, eles são frágeis mecanicamente, eles se quebram com facilidade. O sangue coagulado pós-mortem ele é elástico, tá? Você vai retirar, ele parece que está puxando uma borracha, tá? E microscopicamente, o que a gente vê é isso aqui, tá? Então, existe uma variação na composição, então existem normalmente camadas formando essas linhas aqui, que são chamadas linhas de exame, muitas vezes até macroscopicamente é possível ser vista. Então, isso aqui é simplesmente mostrando que existe uma variação no que foi solidificado e depositado naquela região, tá? Podendo ter áreas que tem predomínio de fibrina, tá? Essencialmente fibrina. Tem áreas que vai ter fibrina com hemácia misturada. E isso mostra a natureza aí progressiva do surgimento da lesão. Que é isso aqui que a gente vê. Aqui em detalhe, linhas de exame, tá? A área com a presença majoritariamente de fibrina, aqui a área com hemácias aprisionadas, tá? Trombo pode surgir em qualquer local do sistema cardiovascular. O mais comum é a gente ver a trombose venosa profunda, mas, por exemplo, aqui, numa área de infarto do miocárdio, aqui o ventrículo esquerdo aberto, essa área mais pálida, houve morte do miocárdio. Então, a gente tem altera o padrão contrátil, a gente tem uma área de músculo que não se contrai mais, tá? E sob essa superfície a gente pode ter o favorecimento do solidificação do sangue. De novo, vejam como o aspecto é mais opaco, superfície, tem variação de coloração, a área aqui mais amarelada, aqui mais vermelhada, superfície granular, tá? Não é uma superfície lisa, como normalmente a gente vê pós-mortem. Tá? Então isso aqui é um trombo mural no infarto do miocárdio. Tá?
Aqui um corte histológico mostrando novamente esse mesmo aspecto onde existe uma variação, existem camadas, os elementos não se depositam de maneira homogênea, existe uma variação no que ocorre ali na formação do trombo. Trombo associado a uma placa de ateroma, então aqui a gente tem uma artéria, uma coronária, tá? Aqui o gordura do pericárdio, camada muscular, e aqui a gente vê a placa de ateroma, né? A placa com aterosclerose, que áreas de necrose, essas estruturas aqui, colesterol livre. E na superfície, tá? Devido a uma disfunção endotelial ou até mesmo uma lesão direta ao endotélio, a gente vê formação de um trombo, tá? Que pode contribuir aí para o surgimento do infarto do miocárdio. Muitas vezes a obstrução pela placa de ateroma é parcial, tá? E permite ainda uma perfusão adequada ao miocárdio, mas num evento de trombose, aí algo que pode ocorrer, se formar de forma mais aguda, causando uma obstrução completa desse vaso, levando ao infarto do miocárdio. Tá? Os trombos, tá? Eles têm uma história natural dentro do corpo. Tá? Uma vez que ocorre, uma série de eventos podem ocorrer. O ideal seria que se resolvesse, se o sistema, por exemplo, fibrinolítico, degradasse o trombo e permitisse o restabelecimento do fluxo normal, sem maiores consequências para o paciente. Uma outra coisa que pode ocorrer é a embolização, tá? Que é o desprendimento de um fragmento desse trombo, e esse fragmento vai se deslocar dentro da corrente sanguínea. Daqui a pouco a gente conceitua o êmbolo de forma mais completa. Esse trombo, se ele for parcial, ele pode ser organizado, ou seja, ele vai ser colonizado por fibroblastos e vai formar um tecido conjuntivo, e isso vai ser incorporado à parede do vaso. Ou se houver uma obstrução total, no processo de organização, tá, pode haver recanalização. Então, novos leitos vasculares atravessando essa estrutura fibrosado podem se formar, tá? Levando a um restabelecimento aí, pelo menos parcial, do fluxo sanguíneo. Tá? Então aqui a gente tem uma área, um trombo, tá? Isso aqui, tá? Esse contorno era a parede original desse vaso, tá? Que foi trombosado, e a gente vê no interior formação de um tecido conjuntivo e formação de novos leitos vasculares. Então aqui a gente tem tá? As hemácias lá dentro, aqui outro, olha as hemácias, mais um aqui, hemácias lá dentro, mesma coisa aqui. Tá? Então isso é o processo de recanalização de um trombo organizado. Tá? Embolia, por outro lado, é obstrução provocada por um êmbolo. E o êmbolo é qualquer estrutura, corpo não miscível que se desloca e obstrui parcial ou totalmente a corrente sanguínea. Tá? Então, um trombo, ele se forma uma veia da perna, tá? E aquele é o local de origem. Então, ali é um trombo, tá? Ele não se deslocou. Ele formou ali e ele está ali causando uma obstrução. Como ele é friável, ele pode soltar fragmentos, e esses fragmentos se deslocando, tá? Esse material sólido se deslocando na corrente sanguínea, trata-se de um êmbolo. E a hora que isso chega lá na circulação pulmonar, tá? Lembrando que aí as veias vão aumentando de diâmetro e esse material sólido vai se deslocando por veias de maior calibre, passa pelo coração direito, vai para a circulação pulmonar, e aí num determinado ponto vai encontrar um estreitamento, tá? Aí a gente tem o processo de embolia. Tá? O mais comum é a gente encontrar
êmbolos sólidos, tá? Originados de trombos. E aí a gente trata isso como um grande conjunto, fenômeno tromboembólico, tá? Porém, a embolia pode ocorrer também por êmbolos líquidos ou êmbolos gasosos, tá? A gente pode ter, e eu vou comentar, dar um exemplo disso daí. Tá? Então, a consequência disso daí, lógico, vai depender da natureza, do órgão, do tipo de circulação, do tamanho desse êmbolo, tá? Se fez uma obstrução total, uma obstrução parcial, se ocorrendo obstrução, isso daí vai se desfazer, tá? Rapidamente ou não. Tá? Então, isso pode ter diferentes consequências para o paciente. Tá? Então, de maneira geral, o sólido desintegra ou se fixa à parede do vaso, tá? Ou obstrui totalmente. O líquido pode sofrer um processo de saponificação, pode ser fagocitado ou hidrolisado, e a gasosa pode se dissolver novamente. Tá? Então, um exemplo clássico eu descrevi, tá? O que ocorre a partir da trombose venosa profunda, tá? Esse sangue solidificado desprende fragmentos que vão seguir numa circulação venosa de calibre cada vez maior, passar pelo coração, tá? E seguir para a corrente para a circulação pulmonar, levando à obstrução, o fenômeno de embolia na circulação pulmonar. Tá? Dependendo do tamanho desse êmbolo, isso pode causar pequenas áreas de infartos, tá, no pulmão, se forem êmbolos pequenininhos, mas se for um êmbolo grande, isso pode causar um quadro de morte súbita, tá, pode causar um cor pulmonar agudo e o paciente tem um quadro de morte súbita, simplesmente porque o sangue não passa, tá, uma obstrução aqui, no chamado êmbolo cavaleiro, né, obstruindo aqui a ramificação, a bifurcação das artérias pulmonares, que é o que a gente vê aqui. Tá? Isso aqui leva a um quadro de cor pulmonar agudo e o paciente tem morte súbita. Tá? Isso aqui é uma obstrução aguda e o sangue não passa, não vai para o pulmão. Tá? Aqui um êmbolo já lá na circulação pulmonar. A gente vê o parênquima aqui do pulmão, tá? Lá dentro do pulmão, os septos alveolares. E a gente vê esse material sólido obstruindo essa arteríola pulmonar, ou esse ramo da artéria pulmonar. Isso poderia ser um trombo aí? Poderia, mas normalmente a história natural é que esse é um local que é embolizado, tá? Apenas em algumas situações específicas é que se formam trombos no pulmão, tem situações, principalmente infecções, que favorecem a formação de trombos no pulmão. Tá? Em outras condições, na ausência de processo infeccioso, normalmente isso daqui é um êmbolo. Tá? Mais aqui um exemplo de êmbolo, levando um quadro hemorrágico. Tá? Nesse órgão. E aqui os diferentes tipos de êmbolos que a gente pode ter, além desse mais comum, que é originado de trombos. Então a gente pode ter embolismo gorduroso, tá? Então gordura de tecido adiposo, por exemplo, do fêmur, num trauma, uma fratura no fêmur, pode se desprender e cair na corrente sanguínea, agindo como êmbolo. Anemia falciforme, tá? Essas hemácias, elas têm uma estrutura mais rígida, elas não são maleáveis como a hemácia normal, elas podem se comportar como um êmbolo. Na gravidez, principalmente na hora do parto, o líquido amniótico pode cair na corrente sanguínea da mãe, formando o êmbolo também, tá? O líquido amniótico não se dissolve com facilidade no sangue. Tumores, tá? Células tumorais, quando vocês estudarem neoplasias, vocês vão ver que elas fazem êmbolos, tá? No processo de metástase, no processo de disseminação pelo corpo.
Mole datiforme é uma má formação do trofoblasto, pode formar êmbolos. Êmbolos sépticos, tá? Então, paciente com endocardite, onde você tem lá uma formação de colônia bacteriana, por exemplo, numa válvula cardíaca, isso pode se desprender e formar êmbolo, tá? Cisto hidatiforme, tá? Um tipo de cisto no fígado também pode se romper e o líquido cair na corrente sanguínea. Corpo estranho, tá? Material particulado, ar, tá? Injetado na corrente sanguínea, tá? Grande volume de ar pode se comportar como um êmbolo também. E aqui, embolia gasosa. E embolia gasosa também pode ocorrer em mergulhadores, tá? Numa situação que é a síndrome de descompressão, mergulhador de água profunda, tá? Trabalhando sobre pressões grandes, quando vem para a superfície, o nitrogênio dissolvido no sangue pode passar para a fase gasosa, e isso forma êmbolos, tá? Por isso que mergulhador de água profunda nunca pode voltar direto para a superfície, sob o risco de sofrer embolia, e ele precisa passar por um processo de descompressão. Aqui, exemplos do que pode ocorrer, tá? Então, normalmente, o exemplo clássico de tromboembolismo é o que ocorre na trombose venosa profunda associado à embolia da circulação pulmonar, porém, isso também pode ocorrer na circulação sistêmica, tá? Embolia. Principalmente quando a gente fala de trombos originados da parede do coração, no infarto do miocárdio, e também de placas de ateroma, por exemplo, no arco aórtico, formando trombos, e isso pode se desprender e levar a êmbolos, e isso tem consequências para o órgão, para os órgãos-alvo, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.